Ele fala assim: a abundância de figura de linguagens é rico em metáforas. O livro é rico em metáforas. O que é uma metáfora, hein? Está cheio na Bíblia de metáfora. Bem, irmão, às vezes a gente não sabe dizer o que significa, mas a gente sabe o que é. A verdade é essa, às vezes a gente não sabe definir, mas a gente sabe o que é. Coloquei aqui metáfora, figura de linguagem em que se verifica uma comparação implícita. Figura de palavra, apresenta uma palavra com sentido figurado. Por exemplo, Jesus disse assim: eu sou a porta. É uma metáfora. Todos nós sabemos que Jesus não é uma porta. É uma figura de linguagem para a gente entender com mais intensidade o que ele queria dizer. Que ele era o acesso para Deus. A única porta. A Bíblia também fala que ele diz que ele era o pão. Ele diz também que ele é a água. Tudo isso é linguagem figurada, é metáfora. Agora no livro de Jó, irmãos, quais são as metáforas que tem? Interessante, irmãos. Aqui o nosso comentarista aqui, ele colocou várias metáforas, mas todas elas para dizer uma mesma coisa. Ó, 7,6. A gente não vai ler não, mas 7,6 uma lançadeira. Lançadeira de tecelão. No 7,7, uma nuvem. No 8,9, uma sombra. No 14,2, uma flor. Ou uma planta, uma flor. No 9,25, ele colocou aqui navios e águia. E no 9,26, na verdade. O 9,25, uma corrida. Agora, os irmãos, veja bem, se os irmãos lerem em casa, façam esse exercício em casa, pode ler. Ele falou na lançadeira de tecelão, ele falou na nuvem, ele falou na sombra, ele falou na flor, ele falou nos navios e na águia, e ele falou na corrida, para dizer uma única coisa, para falar sobre a brevidade da vida, que a vida se passava muito rápido. Veja bem, veja como é que é. Ele usa uma sombra, usa uma nuvem, usa uma lançadeira de tecelão, e usa uma árvorezinha, uma flor, né? Uma coisa só, ele quis dizer uma coisa só. Interessante, uma coisa só, ele definiu usando essas metáforas aí. E existem coisas que ela pode servir para uma coisa e pode servir para outra. Existe palavra que pode servir para uma coisa e servir para outra. Depende do contexto que a pessoa está aplicando, né? Que veja, ele aplica uma nuvem. Por quê? Porque a nuvem muitas das vezes vem e passa. Uma sombra, a sombra também faz a mesma coisa, né? A flor, ele fala de uma planta, a planta morre. E ele fala também de navios, que ele vai e passa. Da águia também que voa e da corrida. Agora o nosso comentarista, ele colocou aqui uma outra palavra e ele não... que diz assim, ó, ele vai aqui, é o terceiro subponto, abundância de figura de linguagem. O livro é rico em metáforas, esse recurso estilístico, ou seja, referente ao estilo, é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco, que se vê melhor, né, colorido do que preto e branco. Aí ele fala aqui, ó, usa a figura do vai e vem do tecelão, aí todas essas coisas que eu falei aqui, mas no finalzinho ele fala assim: no livro também há recursos estilísticos de paralelismo. Aí ele coloca aí paralelismo, só que ele não explicou muito, ele não colocou nenhuma referência, mas ele colocou aí paralelismo, né? E o que é o paralelismo? É uma coisa que, vamos dizer assim, está junto ali, está paralelo. Às vezes a gente vai pedir uma informação, aí a pessoa vai falar, a gente pergunta o nome da rua, ele fala: não, essa rua está paralela com a avenida tal, que é a principal, né? Quando ele cita o nome, aí a pessoa fala: então tá, agora dá para acertar, porque está paralela, está fácil, né? Então, irmãos, esse é um recurso que é usado dentro da poesia hebraica. Eu estava dando uma pesquisada, né? Dando uma pesquisada sobre a coisa,
E eu peguei aqui, nós vamos dar uma analisada também. O nosso comentarista não colocou nenhuma referência aí, mas a gente dá uma aprofundadazinha. O paralelismo, ele colocou, onde eu pesquisei, existem 3 tipos de paralelismo. O paralelismo sinônimo. Como é o paralelismo sinônimo? A linha de cima, ela fala uma coisa, a linha de baixo, vou usar essa linguagem aqui, a linha de baixo repete e reforça. É o paralelismo sinônimo. Vamos ver aí, irmãos, Jó 4:17. Jó 4:17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Olha aí, lê de novo, fazendo um favor, irmão Janos. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Olha aí, ó. Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Os irmãos veem que a segunda sentença reforça a primeira? Prestaram atenção nisso? Isso é o paralelismo sinônimo. O nosso comentarista aqui está falando que existe essa linguagem no livro de Jó. E também o paralelismo antitético. O paralelismo antitético é diferente. A primeira linha diz uma coisa e na segunda linha existe um contraste. Jó capítulo número 8, versículo número 7. Veja aí o que é que diz. Olha aí, não existe um contraste? Ele fala que no princípio é pequeno, mas depois vai crescer. É um contraste, o pequeno e o grande. É uma linguagem de paralelismo, só que é um paralelismo antitético. E tem ainda o paralelismo sintético, que o paralelismo sintético, ele completa ou aumenta o sentido do pensamento. Agora, irmãos, o terceiro ponto. Até aqui alguém tem alguma dúvida, irmão? Quer ver a gente vai feito uma metralhadora?